Capítulo 585, Iminência. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YongQC, Bru. Zhao Feng se manteve sentado, imóvel, enquanto se banhava na essência de sangue do coração da baleia do oceano sem fim, com seus ossos e carne absorvendo a força vital da essência de sangue. Em apenas um curto espaço de 3 dias, ele sentiu que seu corpo e seu estado de existência sofreram um upgrade significativo. Neste momento, cada centímetro de seu corpo continha uma poderosa aura de força vital, e todos seus sentidos ficaram mais aguçados. Comparado ao de antes, seu corpo atual parecia emanar uma espécie de glória. Miau, miau. O pequeno gato ladrão se inclinou sobre Zhao Feng e também começou a absorver um pouco da essência de sangue. Do barril cheio de essência de sangue, agora não restava muito. Tão rápido. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Esse barril, se fosse usado por sua tripulação, duraria por vários meses. Mesmo a taxa de absorção por parte do líder de templo esqueleto não chegava a 1/3 do dele. Um brilho passou pelos olhos de Zhao Feng quando ele olhou para o pequeno gato ladrão. Embora o gato ladrão fosse pequeno, pelo menos metade da essência de sangue foi absorvida por ele. Não só a essência de sangue como também absorvia as horas residuais do reino dos sonhos da Era Antiga. Shua. Assim como antes, Zhao Feng mais uma vez entrou no reino dos sonhos da Era Antiga. Desta vez, ele conseguiu quebrar o limite de 10 respirações de tempo. Isso devido ao fato de que seu corpo havia sido temperado pela essência de sangue do coração da baleia do oceano sem fim e sua força vital ter mudado. Quanto mais forte for a força vital, mais tempo ele poderá permanecer no mundo dos sonhos. 9 respirações. 10. 11 respirações de tempo. Zhao Feng continuou a quebrar seus próprios recordes. Essa dimensão, afinal, o que é ela? Será que há algum ser vivo aqui? Zhao Feng começou a pensar sobre esse mundo. Cada grão de areia continha um imenso, selvagem e primitivo poder. Zhao Feng, relutantemente usou seus olhos e inspecionou o reino dos sonhos. Sob seus pés estava uma terra primitiva e antiga. Ao longe ele podia ver gigantescas árvores, gramas, e sons do que parecia ser do cantarolar de pássaros e da correnteza de uma nascente. Poderia ser que há seres vivos neste mundo. O coração de Zhao Feng tremeu. Era difícil imaginar quão fortes seriam quaisquer seres que conseguiriam viver neste reino dos sonhos da Era Antiga. 12 respirações. 13. 15 respirações de tempo. Varg. Depois de conseguir durar 15 respirações de tempo, Zhao Feng cuspiu um pouco de sangue. De volta ao navio. Eu fiz um grande progresso. Zhao Feng ficou satisfeito enquanto limpava o sangue da boca. Ele então começou a rapidamente absorver a aura antiga do mundo dos sonhos. De fato, enquanto ele estava no mundo dos sonhos, seu corpo no mundo real, em certa medida, foi influenciado pela aura antiga. Miau, miau. O pequeno gato ladrão ficou animado e também começou a absorver a aura antiga. Encharcado com a essência de sangue do coração da baleia do oceano sem fim juntamente com a absorção da aura do reino dos sonhos da Era Antiga, estavam um humano e um gato. Nesse mesmo dia, Zhao Feng e o gato ladrão absorveram todo o barril de essência de sangue mais os benefícios do efeito a aura antiga. Meu nível existencial é considerado forte em comparação com a maioria dos soberanos, se aproximando da de um lorde soberano do grande reino núcleo da origem. Zhao Feng respirou fundo. No período que ele usou todo um barril da essência de sangue, 1 ou 2 membros da tripulação não havia sequer usado 1/5 de seu barril. No entanto, mesmo assim,
como o nível existencial dessas pessoas estavam em um ponto de partida baixo, eles sofreram uma verdadeira mudança já que a essência de sangue tinha um efeito maior sobre eles. Um dos tripulantes que estava no estágio tardio do Reclord verdadeiro, usando apenas 1/10 da quantidade de essência de sangue do que Zhao Feng havia usado, seu nível existencial já se aproximou do ápice do Reclord verdadeiro. Com essa tendência, dentro de um ano, o nível existencial de alguns desses tripulantes poderá, pelo menos, alcançar o meio passo do reino núcleo da origem. Zhao Feng não pôde deixar de ficar sem palavras. Naturalmente, o nível existencial não era o mesmo que cultivo, mas sim um tipo de fundação vital. Quanto mais profunda for esta fundação, maior seria o espaço para aumentar o potencial de cultivo. Quanto menor for o nível existencial de alguém, maior será o efeito obtido da essência de sangue. Por outro lado, se o nível existencial já for muito alto, como ter atingido o ápice do grande reino núcleo da grande, o efeito da essência de sangue será muito menor. E se um rei do reino vazio espiritual o usasse, poderá não haver efeito algum. Nos 6 ou 7 dias seguintes, Zhao Feng e o pequeno gato ladrão usaram mais 2 barris de essência de sangue, além de ter entrado outra vez no reino dos sonhos da Era Antiga. Desta vez, Zhao Feng conseguiu durar por 20 respirações de tempo. Parece que a melhoria em meu nível existencial não foi pequena. Depois que eu conseguir durar por 100 respirações de tempo, tentarei andar pelo mundo dos sonhos. Zhao Feng pensou. Atualmente, ele mal conseguia ficar nesse mundo dos sonhos, tendo que suportar a terrível pressão dessa misteriosa dimensão, fazendo com que seja difícil completar qualquer outra ação. E quanto a andar por ele, ele nem sequer se atreveu a tentar. Era como uma pessoa carregando uma enorme rocha nas costas. Embora ele mal conseguisse suportá-la, se ele fosse teimoso e tentasse caminhar com ela nas costas, era muito provável que ele acabaria sendo esmagado pela rocha. Portanto, Zhao Feng estabeleceu um objetivo para si mesmo. Uma vez que ele conseguisse resistir por um tempo de 100 respirações, ele tentaria caminhar pelo reino dos sonhos da Era Antiga, bem como explorá-lo. O navegador dos céus Trovão Azul voava rapidamente pelo mar enevoado. 10 dias se passaram desde que obteram a essência de sangue e o efeito dela sobre os marinheiros excedeu a de Zhao Feng e do pequeno gato ladrão. Além disso, através da absorção da essência de sangue e da integração com o cristal ósseo negro místico, a força do líder de templo esqueleto também aumentou drasticamente. Mestre, provavelmente precisarei entrar em reclusão por 2 ou 3 meses para então tentar avançar para o estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. A voz do líder de templo soou. Zhao Feng ficou um pouco chocado. Ele não esperava que a força do líder de templo tivesse recebido um grande impulso, tanto que ele tentaria avançar para estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. A este respeito, ele não tentou impedir e até mesmo deu ao líder de templo outro baril de essência de sangue. Capitão, os ataques que o navio vem recebendo estes dias fez os danos piorar, reduzindo a velocidade e desempenho do mesmo. Lowland Zisui relatou. Ouvindo isso, as sobrancelhas de Zhao Feng se franzirão. O navegador dos céus teria que ser reparado o mais rápido possível. Felizmente, em nossa velocidade atual, apenas mais um dia ou 2 e chegaremos ao palácio espiritual do Oceano Vazio. Lowland Zisui adicionou. Palácio espiritual do Oceano Vazio, não me decepcione. O mapa da área de domínio do arquipélago das 1000 correntezas apareceu na mente de Zhao Feng outra vez. E toda essa área de domínio só havia apenas um palácio espiritual do Oceano Vazio.
Assim como o arquipélago do Mar Antigo que ficava próximo ao arquipélago de Tielo, onde o domínio da Flor Azul fica, também tinham apenas um. O local no mapa onde o palácio espiritual do Oceano Vazio fica foi marcado com um símbolo único, ainda mais marcante do que alguns arquipélagos. Naturalmente, as marcas mais atraentes no mapa do Mar Azul eram dos três grandes domínios espirituais Terra Santa. 1. Estas linhas pontilhadas. Zhao Feng descobriu que havia algumas das linhas pontilhadas no mapa que se conectavam. Por exemplo, havia linhas que ligavam os três grandes domínios espirituais Terra Santa, formando um triângulo. Além disso, havia algumas áreas especiais que também tinham essas linhas. Terra Santa do verdadeiro marcial. Zhao Feng descobriu que havia uma linha vermelha e mais fina que ligava o palácio espiritual do Oceano Vazio e a Terra Santa do verdadeiro marcial, com uma pequena cruz no meio dela. Assim que ele estava estudando o mapa, de repente uma sensação de crise cresceu em sua alma, ainda mais intensa do que antes. A aura de intenção de morte pulsou dentro de sua alma. Tum-tum. 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 Zhao Feng também sentiu seu óleo espiritual de Deus palpitar, e ele não pôde deixar de respirar fundo. O perigo está mais perto do que antes. Zhao Feng naturalmente entendeu o que isso significava. Em situações normais, quando ele estava nas profundezas do oceano ou nas ruínas do Sagrado Roxo, a sensação era muito mais fraca. Zhao Feng então julgou que o perigo estava relacionado à distância. Se ele estivesse em um domínio especial fechado, esse sentimento seria afetado. Ao mesmo tempo, em outra parte do oceano sem fim, um enorme e gélido veleiro preto metálico navegava pelo mar enevoado. Em termos de tamanho, era 100 vezes maior que o navegador dos céus Trovão Azul, e também era 100 vezes mais rápido que um navio do oceano sem fim comum. Oxi! O veleiro negro irradiava uma aterrorizante aura de morte que cobria todo o céu. Onde quer que ele passava, toda a vida marinha, piratas e comerciantes nas proximidades se estremeciam. Tomem cuidado, é o veleiro espírito da morte. Próximo a uma força de nível facção 2 estrelas, um rei do reino vazio espiritual sentiu a aura e imediatamente emitiu o alerta. Em uma velha, mas requintada sala no veleiro espírito da morte. Bem, embora tenhamos economizado muito tempo usando as matrizes de teleporte da Terra Santa das 10.000 florestas para alcançar a Terra Santa do verdadeiro marcial e economizando um bom tempo, a jornada ainda será longa. Um caloroso jovem suspirou, entediado. A Terra Santa do verdadeiro marcial é muito divertida. Por que o irmão não me leva para brincar por mais alguns dias? A garotinha de olhos brancos disse. Uma figura alta e outra baixa saíram da sala e chegaram nas bordas do convés do veleiro. Depois que completarmos a missão, irei levar você para brincar. Mas se não completarmos esta missão, todo o trabalho duro do mestre terá sido por nada e seremos incapazes de encará-lo. O jovem caloroso disse. Missão? A garotinha de olhos brancos fez uma pausa. Nos últimos 6 meses, embora seu cultivo não tivesse mudado muito, seu nível existencial já alcançara o Reclord verdadeiro, podendo então se adaptar ao ambiente do oceano sem fim. Os olhos do jovem caloroso pousaram na garotinha, não conseguindo esconder a curiosidade em seu rosto. O Imperador da Morte tinha mais de 2 discípulos, mas o jovem caloroso nunca havia visto seu mestre mostrar alguma indulgência para com nenhum de seus discípulos, dando-lhes muitos recursos, mas nenhuma habilidade de herança. Shua! 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 A garotinha de olhos brancos mordeu os lábios e segurou um pincel e desenhou alguma coisa.
O jovem caloroso olhou casualmente para ela que parecia estar desenhando algum tipo de enorme ser marinho. Irmão Marcial Sênior, se completarmos a missão, você me levará para brincar, não é? A garotinha de olhos brancos perguntou ingenuamente. Claro. O jovem caloroso sorriu, dando um sentimento de justiça. Ele até usou a mão para tocar suavemente o nariz da menina. Eu espero que você cumpra o que prometeu. A garotinha então deu o desenho para o jovem. Isso é. O jovem olhou para o desenho em sua mão. O desenho não era uma obra-prima, era até mesmo áspero e infantil, mas ele ainda pode ver claramente que o desenho era de uma baleia do oceano sem fim morta, com seu sangue fluindo como um rio. Vale ressaltar que, a parte onde deveria estar o coração desta baleia estava vazio. Baleia do oceano sem fim. Os olhos do caloroso jovem brilharam, olhando profundamente para a garotinha. Pegue o mapa e me mostre onde está a tribo das baleias do oceano sem fim dentro desses poucos grupos de domínios. Então procuraremos o cadáver de uma baleia do oceano sem fim cujo coração foi retirado.